Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda à nossa semana que vai ser um divisor de águas na sua vida. Aqui é o Rafa Tarso. É um prazer receber você nessa semana que realmente vai ser uma semana transformadora, tá bom? Nós damos start hoje a essa grande jornada onde nós vamos desvendar quais são as travas suas internas, as raízes dos seus principais problemas, tudo aquilo que hoje está travando a sua vida e te impedindo de ter uma vida próspera, uma vida plena, uma vida com saúde emocional, uma vida com saúde mental, uma vida que rompe em todas as esferas. Aquilo que eu chamo de vida extraordinária. O que é a vida extraordinária, Rafa? É uma vida que rompe em todas as esferas, tá bom? Olha só, agora eu vou me apresentar melhor, mas você que está chegando aqui, eu queria ver aqui no chat. Toda vez que eu olhar para cá, eu estou olhando para o chat, tá? Eu queria ver aqui no chat, coloque a sua cidade, da onde você está me assistindo, da onde você está me vendo. Talvez você também esteja em outro país, sempre existem pessoas de outros países que nos acompanham aqui. Deixa eu ver de onde você está me vendo e me assistindo, tá bom? Coloca aí. Nós vamos juntos trilhar essa jornada, uma jornada que não é só mais uma semana de aulas online, isso você pode ter certeza, tá? É uma semana que realmente vai ser um divisor de águas na sua vida. Milhares de pessoas trilharam essa jornada que você começa a trilhar hoje e saíram dessa jornada totalmente transformadas para romper em todas as esferas. Não importa qual seja a sua trava, talvez é na área financeira, emocional, relacional, espiritual, profissional. Talvez você diga, Rafa, eu estou aqui porque eu busco uma mudança na minha vida em todos os aspectos, não importa, querido e querida. Essa semana é um divisor de águas. E eu posso te falar uma coisa, com toda a verdade, eu não sei se você crê em Deus, mas uma das minhas formações é teologia. Eu sou terapeuta cristão, né? Eu faço questão de dizer que eu sou cristão. Por quê? Porque eu não acredito numa vida plena e numa vida que rompe em todas as esferas se você não tiver uma fé em Deus, tá? Independente da sua fé, Rafa, eu não acredito em Deus. Fica aqui porque a gente vai trabalhar com práticas terapêuticas, com práticas, abordagens da psicologia, autoconhecimento, autodesenvolvimento e também eu quero provar e mostrar para você que tudo isso que eu vou abordar aqui, inclusive com técnica de desbloqueio, de ressignificação, também está na Bíblia. Se você não crê na Bíblia como palavra inspirada por Deus, pelo menos valorize ela como um livro de sabedoria milenar, que é um dos mais importantes do mundo. Ali a gente encontra tudo para construir sociedade, casamento, relacionamento, família, parte financeira, parte emocional, parte espiritual. E como um terapeuta cristão e um teólogo também, uma coisa que eu costumo dizer é que você não está aqui por acaso. Eu não acredito em acasos, tá? Você não viu um vídeo meu por acaso, não recebeu um convite por acaso. E por que eu posso afirmar isso para você? Porque todas as pessoas que começam essa jornada, que você está começando hoje e vão até o fim, elas conseguem olhar para trás e perceber, Rafa, foi de Deus ter vivido essa experiência com você. Mudou a minha vida. É como se essa experiência tivesse sido uma resposta ao meu clamor, às minhas orações, às minhas rezas, porque realmente essa mudança transformou a minha vida. Esses são os depoimentos que eu recebo das pessoas que passam pela nossa jornada aqui de transformação, de autoconhecimento. Na verdade, eu costumo dizer que aqui nós trabalhamos o autoconhecimento e o conhecimento do alto. São duas coisas que, quando elas estão unidas, são explosivas. E eu vou te mostrar como que essas duas coisas se encaixam perfeitamente. É uma semana de um desvendar. É uma semana onde a sua consciência vai ser expandida, onde a sua mentalidade vai ser transformada, onde você vai acessar coisas no seu interior que precisam ser tratadas e potenciais no seu interior que estão adormecidos. Não importa a sua idade, não importa a sua história, até porque o seu passado não te define. O nosso futuro, ele é determinado pelo agora. E se nós aprendermos coisas novas, e se nós tomarmos novas decisões, nós teremos um futuro diferente daquilo que nós temos vivido, ok? Então coloca muita expectativa no teu coração, porque tudo que vai acontecer nessa semana vai mudar a sua vida por completo. Não importa o seu fundo de poço. Rafa, minha vida está muito complicada, o meu poço é muito fundo, você vai sair dele. Rafa, o meu poço não é tão fundo, eu estou com a vida até mais ou menos, mas eu sinto que eu estou travado em algumas áreas. Você vai destravar todas essas áreas. Vamos aplicar conceitos da terapia, da psicologia,
conceitos da teologia e de tantas outras matérias e conteúdos e também técnicas ao vivo de ressignificação e de desbloqueio. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você em algum momento passou por uma sessão de desbloqueio? Se você nunca passou, ou talvez passou até por alguma sessão, você vai viver isso aqui na prática. Então, a sua jornada começa agora e eu espero que você vá até o final, ok? Bom, para a gente começar aqui na nossa aula de hoje, que é muito importante, eu quero te pedir uma coisa que eu sempre vou te lembrar. Primeiro, pega papel e caneta. Por quê? Porque é muito importante você anotar os principais insights, né? Aquilo que eu falar e tocar em você, para que você possa ter esse material, porque mais adiante eu quero trabalhar esse material que você foi escrevendo com você, ok? Então pega papel e caneta para você anotar. Algumas coisas eu vou pedir literalmente para você anotar, porque a gente vai trabalhar com isso, tá? Aqui também tem prática, não vai ser só teoria. Outra coisa importante, se você puder, vá para um lugar reservado. Se você tiver fone de ouvido, coloca o fone de ouvido, porque tudo isso ajuda você a focar mais. Nós vivemos numa sociedade que tem muita dificuldade com o foco. Hoje em dia todo mundo se autodiagnostica como TDAH. Eu tenho TDAH porque eu não consigo focar. Nem sempre é TDAH não, querido. Muitas vezes é só um treinamento mental por causa de todo o sistema que a gente vive hoje. A nossa mente está sendo treinada para ser uma mente que não foca, uma mente que não tem tolerância a conteúdos profundos, mais longos, e isso está destruindo a mentalidade do ser humano. A gente está viciado a ficar rolando a tela o tempo todo, consumindo conteúdo rápido, e isso está prejudicando o desenvolvimento do QI, né? Do consciente intelectual de toda a humanidade. Eu não sei se você sabe, mas é uma pesquisa norte-americana mostrando que pela primeira vez, nos últimos 100 anos, pela primeira vez, a geração atual, a geração Z, na verdade, né? Ela começou a declinar no seu QI. Isso significa que a geração atual está tendo um QI abaixo da geração antiga, da geração anterior. O que não é normal, porque eles sempre vão medindo, e o normal, o padrão, era que cada geração tinha um aumento de QI em relação à geração passada, por causa da melhoria de vida, das condições melhores, acesso a informações melhores, porém essa geração pela primeira vez em 100 anos tem um QI abaixo da geração passada. E sabe o que eles detectaram? Que isso começou em 2010, essa queda. E foi em 2010 que os smartphones, que os tablets começou a ser entregues, né, acessados de maneira massiva pelas crianças, pelos adolescentes. Então, se você diz, Rafa, eu não consigo focar, eu vou te falar, você não tem nenhum diagnóstico, provavelmente não. O que você tem é só a mente que não foi treinada. E essa é a sua oportunidade para treinar a sua mente e a mergulhar em algo profundo e que vai mudar a sua vida. Uma coisa importante, tá? Eu não sei se você já separou dias para investir em você. Esses próximos dias é para investir em você. É para investir na sua vida, na sua transformação. Então, por favor, sabe, tente desmarcar todos os compromissos. Nós estaremos aqui no horário pontualmente. Então, assim, aprenda a dizer não para tudo aquilo que tentar tirar o seu foco, porque é a semana que pode ser um divisor de águas na sua vida e você vai romper em todas as camadas, ok? Hoje nós vamos mergulhar num conteúdo muito importante, onde eu quero trabalhar com você a sua identidade, naquilo que nós sabemos que é a maior essência dela. Então eu já quero colocar o slide aqui na tela. Hoje eu quero começar pela composição do ser humano, tá? E essa semana aqui é uma semana que nós vamos imergir na sua alma. Nós vamos mergulhar na sua alma, né? Então, eu digo que a gente vai fazer aqui um mapeamento na sua alma. E é muito importante que você foque totalmente, porque eu quero te mostrar quem você é, toda a sua composição, e através dessa composição, eu quero focar naquilo que é o principal. Os seus bloqueios, as suas travas, aquela sensação de que você não consegue romper na vida e os seus sofrimentos estão na sua alma. Então, nesse primeiro momento aqui, eu quero fazer uma imersão para dentro da sua alma. E é muito importante que você tenha foco total, tá? Você vai entender como você foi feito, de onde veio os seus bloqueios, como acessar os seus bloqueios, como acessar suas travas internas e, obviamente, que a gente vai caminhar também para a resolução de tudo isso com técnicas que eu vou aplicar aqui com você, tá bom? Agora, uma coisa muito importante, você que já chegou aqui e não deu o seu like, eu queria contar com você. Toca no xizinho aí, fecha o chat, vai lá e deixa o seu like agora.
É muito importante para a gente poder alcançar mais pessoas que precisam dessa transformação. Vai lá, deixa o seu like agora, tá bom? Olha, uma coisa que eu tenho observado há anos na minha vida, hoje eu estou com 42 anos de idade, e eu estou nessa jornada desde os meus 18 para 19 anos de idade. Então são mais de 20 anos, né? Eu sei que eu tenho a cara de uma pessoa mais nova, o pessoal sempre fala, Rafa, você não tem cara de ter 42 anos de idade, né? Alguns dizem que sim, muitos dizem que não. Mas desde os meus 18 para 19 anos que eu estou nessa jornada. Investindo em pessoas. Minha vida sempre foi dividida, na verdade, na vida empresarial. Então, juntamente com a minha esposa, construímos empresas, negócios, e ao mesmo tempo, o nosso foco, a nossa paixão maior foi investir em pessoas. Foi levar pessoas a viver uma transformação real, porque nós saímos do fundo do poço. Nós saímos de uma vida totalmente improvável. Eu vim da periferia, da escassez, eu vivenciei traumas terríveis. Um dos meus traumas principais foi assistir meu pai ser assassinado na minha frente. Então, eu fui um homem criado sem pai, órfão, com muita insegurança, com falta de propósito. Você vai entender um pouco mais da minha história e, ao mesmo tempo, isso vai fazer sentido para a sua história também. E, ao longo dos anos, eu comecei a estudar o ser humano e eu comecei a aprofundar, tanto eu como a minha esposa também é terapeuta, e a gente começou a aprofundar. E a gente começou, na verdade, a fazer essa jornada de aprofundar na questão do ser humano, e principalmente na parte da alma, porque eu queria minha própria mudança. Eu queria, sabe, sair daquela vida e viver uma vida diferente da vida que eu vivia. Eu queria viver uma vida extraordinária. Uma vida na área das finanças com prosperidade, na área emocional com equilíbrio, né, na área relacional também, né, com harmonia. Ou seja, eu queria viver uma vida em todos os sentidos, uma vida plena, uma vida abundante, uma vida extraordinária. E quando eu comecei a estudar o ser humano, eu comecei a entender que o que poderia me introduzir numa vida totalmente diferente da vida que eu vivia, não era algo externo que eu tinha que buscar. Eu não tinha que buscar nada externo. Eu tinha que trabalhar internamente, porque as minhas travas eram internas. Os meus bloqueios eram internos. Eu comecei a compreender que se eu investisse em mim, todas as áreas da minha vida iriam romper, iriam avançar. Então isso aqui é uma chave muito importante, tá? Rafa, qual que é o terreno mais fértil nessa terra? O que vai me dar uma colheita mais abundante? Anota aí, o terreno mais fértil nessa terra é você. O maior erro que eu vejo as pessoas cometerem é que quando elas querem romper, avançar, mudar de vida, elas ficam procurando alternativas externas. Mas tudo que você precisa não está fora, está dentro. Só que está dentro de maneira bloqueada. Todo o seu potencial, talentos, dons, a sua prosperidade está aí dentro e nessa semana eu vou te provar. Olha só, essa semana você vai aprender a identificar os seus bloqueios, você vai aprender como que a sua consciência funciona, você vai aprender como prosperar financeiramente, emocionalmente, relacionalmente, profissionalmente, em todas as esferas. Rafa, mas tem como eu avançar em todas as esferas? Tem, de maneira simultânea, em todas as esferas. Desde que eu comecei essa jornada, nesses últimos aí mais de 20 anos, eu comecei a romper em todas as camadas da minha vida. Em todas as camadas. E eu continuo rompendo em todas as camadas. Como especialista em comportamento humano, como empresário, como terapeuta, como teólogo, como pai, como marido. Em todas as camadas. E você pode também, ok? Agora, eu costumo dizer o seguinte, que sempre existem dois grupos de pessoas. Você tem um grupo dos vencedores e o grupo dos derrotados. E o que diferencia um grupo do outro não é a pessoa em si, mas é a atitude dela. Vou te explicar. Durante toda essa jornada, eu comecei a perceber que para uma pessoa romper em várias esferas, ela não precisa ter um QI de gênio. Ela precisa de uma coisa. Que coisa é essa, Rafa? Ela precisa de perseverança. A maioria das pessoas, elas desistem no meio do caminho. Elas desistem no meio da jornada. E é por isso que a grande maioria não consegue avançar na vida, não consegue atingir os seus alvos e não consegue viver a transformação que elas tanto querem. Você chegou aqui até esse momento. Milhares de pessoas se inscreveram na nossa jornada. Você vai perceber que das que se inscreveram, mais da metade até agora não chegou aqui. E sabe por quê? Porque grande parte das pessoas que dizem que quer mudar de vida realmente não querem. Elas não querem. E elas vão continuar no mesmo patamar. Uma coisa que você vai observar, que a nossa audiência de hoje não vai ser a audiência do fim dessa jornada, porque muitos vão parando pelo caminho. E é por isso que as pessoas continuam vivendo a mesma realidade.
Então você que está aqui agora, eu quero te convidar a escrever aqui no chat. Você vai colocar aqui no chat, eu vou até o fim. Coloque aí no chat, eu vou até o fim. Por quê? Porque o que você está começando hoje comigo, que vai mudar a sua vida, só vai mudar a sua vida se você se comprometer em ir até o fim. A nossa jornada começa hoje e ela vai, na verdade não vai até quinta-feira, ela vai até domingo. Eu vou dar aula para você hoje, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado a gente vai dar uma pequena pausa para dar uma descansada, tá? E no domingo a gente vai ter a nossa última aula. Porém, as aulas mais importantes são essas iniciais, porque é aqui que eu vou levantar muito diagnóstico, eu vou trabalhar muito no seu interior. Então quero te convidar a ir até o fim. Coloca aí, eu vou até o fim. Porque é isso que distingue pessoas vencedoras de pessoas derrotadas. É ir até o fim, ok? A cada aula nossa a gente vai abordar um aspecto da sua vida, a gente vai mergulhar e vai trabalhar em todas as esferas, tá bom? Olha só, uma das coisas que mais impede você de romper na vida, de avançar na vida, é você não entender quem você é. E quando nós falamos sobre isso, a gente tem que abordar a composição do ser humano. E eu quero começar aqui então a trazer algumas informações muito importantes para você, tá? Olha só, o ser humano, ele é um ser trino. Essa aqui é a sua composição original. Inclusive até coloquei um versículo bíblico aqui para você anotar. Eu gosto muito de trazer a Bíblia por dois motivos, tá? Primeiro, porque a Bíblia ela está no inconsciente coletivo de todas as pessoas. Como assim, Rafa? Como assim inconsciente coletivo? O inconsciente coletivo é uma coletividade de pessoas que quando eu toco no assunto, elas já sabem do que se trata. Então, principalmente a nível Brasil, nós somos um país de origem cristã, seja católico, evangélico, não importa, origem cristã. Então, quando eu trago algum exemplo bíblico, é natural que você já faça a associação de maneira facilitada. Você já consegue fazer a associação porque você tem muito da cultura bíblica já no seu inconsciente, tá? E quando nós vamos para a Bíblia, é o segundo motivo, eu percebo que a Bíblia ela não é um manual para religião, como eu te falei. A Bíblia ela é um manual para a vida. Tudo está ali, tudo está ali. Eu vou te mostrar nessa semana muitas coisas ali que nós abordamos na psicologia, na terapia e até nas filosofias, mas já estava na Bíblia, tá? Quando nós vamos para a palavra, e aí eu costumo dizer também que a Bíblia é o manual do Criador, né? Porque nós fomos criados por um Deus Todo-Poderoso. Eu consigo encontrar a arquitetura original. Você é isso aqui, ó. Em 1 Tessalonicenses, o apóstolo Paulo diz o seguinte, capítulo 5, versículo 23, que todo o seu espírito, olha só o que ele está dizendo, que todo o seu espírito, alma e corpo sejam conservados irrepreensíveis. Paulo, quando ele fala, ele se direciona ao ser humano, ele está dizendo que você é espírito, que você é alma e que você é corpo. Essa é a composição do ser humano. O ser humano é um espírito, ele possui uma alma e habita em um corpo. Eu quero que você anote aí no seu caderno. Eu sou um espírito, possuo uma alma e habito em um corpo. O que eu vou mostrar para você aqui hoje é muito importante e eu vou aprofundar nisso aqui para você entender completamente. Não tem como eu desejar e querer mudar de vida se eu não entender quem eu sou. Se eu não entender aonde estão minhas travas e como eu tenho que trabalhar para resolver as minhas travas. Então o primeiro ponto que eu quero que você compreenda é isso. Você é um ser espiritual, você possui uma alma e você habita em um corpo. Você não é essa pessoa simplesmente que você vê no espelho, tá? Esse rostinho bonitinho aí não é você na essência, né? Quando eu pergunto para as pessoas assim, quem você é? Geralmente as pessoas começam a me dar títulos, né? Ah, eu sou advogado, eu sou médico, eu sou faxineira, eu sou isso, eu sou aquilo. Na verdade, nada disso é você. Esses títulos que as pessoas têm, eles estão muitas vezes atrelados à sua formação, à sua função, ao seu trabalho, mas isso aí não define quem você é. Por exemplo, quando eu pergunto para uma pessoa, fulano, você é o quê? E ele me diz, eu sou um empresário, aí eu devolvo a seguinte pergunta, e se a sua empresa falir? E se o seu negócio falir? Você deixou de ser quem você é? Porque se o seu negócio falir, eu sou um advogado, tá, e se você não puder mais advogar? E se a sua OAB for cassada? Você deixou de ser quem você é? Então as pessoas vão condicionando a ideia de eu a funções. E muitas vezes não só funções.
As pessoas vão condicionando a ideia de eu, muitas vezes, sabe o quê? A rótulos, a doenças. Não, eu sou depressiva. Você é depressiva? Eu sou ansiosa. Você é ansiosa? Não, você não é. Você não nasceu assim. Você não nasceu depressivo, você não nasceu ansiosa, você pode ter se tornado ansiosa ou ansioso, mas você não é isso. Você está. E estar é diferente de ser. Por exemplo, vamos fazer um teste aqui bem simples para você entender, tá? Deixa eu até trazer minha tela aqui mais para você. Eu vou fazer uma apresentação formal minha e eu quero que você identifique o que está de diferente nessa apresentação. Qual que é o detalhe diferente nessa apresentação, tá bom? Então olha lá, veja só, presta bastante atenção. Olha só, quem que é o Rafa Tarso? Vamos fazer o exercício aqui. Quem que é o Rafa Tarso? O Rafa Tarso tem 40 anos de idade. É casado com a Valéria Tarso, é pai do Davi Tarso e da Rafaela Tarso. Então é a família Tarso aqui, né? Hoje eu estou como empresário, estou como psicanalista, como terapeuta, estou como teólogo. Hoje eu estou como especialista em comportamento humano. Hoje eu estou como mentor no meu método. Eu tenho um método com mais de 16 mil alunos, estou como mentor. E estou também como autodidata. Desde os meus 18 anos eu estudo por conta própria, além de fazer mentorias, cursos e formações, mas também eu sou um estudioso por conta própria. Já li quase 1000 livros. Esse é o Rafa. Eu estou hoje como... Nesse momento aí, como seu professor, eu estou como seu mentor nessa semana. Ponto. Tá bom, essa apresentação formal. Agora coloca aqui no chat, qual foi a palavra que eu utilizei que geralmente as pessoas não utilizam? Coloca aqui no chat. Qual foi a palavra que eu utilizei? Qual foi a palavra que eu utilizei? Eu utilizei a palavra o quê? Estou. Por que é que eu utilizei a palavra estou? Porque tudo isso que eu te falei não é quem eu sou. É o meu estado. E estado é algo transitório. Hoje eu posso ser, amanhã eu não posso ser mais. E qual que é o grande problema do ser humano, e muitas vezes o seu problema? É que você foi condicionando a sua identidade ao seu estado. Eu sou depressivo, eu sou depressiva, eu sou um derrotado, eu sou incapaz, eu sou isso, eu sou aquilo. Tudo isso é transitório. E tudo que é transitório pode ser alterado. Tudo que é transitório pode ser mudado. Hoje você pode estar vivendo uma vida na escassez financeira, mas amanhã não. Eu vivi uma vida na escassez financeira. Eu vim da periferia, querido, lá de Aparecida de Goiânia. Eu fui vendedor de picolé, vendedor de laranjinha no terminal de ônibus, vendi espetinho na rua. Muitas vezes minha mãe não tinha dinheiro para pagar um passe de ônibus para que eu pudesse brincar na casa dos meus primos, que morava lá no centro da cidade. Eu sei o que é viver na escassez. As pessoas olham para mim hoje, o Rafa mora em Alphaville, mora em condomínio lá, perto de artista e tudo mais, deve ter sido herdeiro. Não, não sou herdeiro, não. Não nasci em berço de ouro. Quem nasceu em berço de ouro são os meus filhos, né? Os meus filhos são felizardos por isso. Mas a minha esposa, ela já chegou a passar fome, para você ter uma ideia. Eu não tô falando isso aqui para me vitimizar e nem para te comover, mas só para te dizer, querido, que quando eu entendi tudo que eu vou começar a te ensinar hoje, a minha vida mudou. A vida dos meus alunos que andam comigo dentro do meu método, eu tenho um método, né? Inclusive, mais adiante eu quero falar sobre isso aqui, não tem nenhuma pegadinha, tá? Eu sou sempre honesto com o meu público, eu nunca fico escondendo coisas e fazendo pegadinha, tá? No final da nossa jornada aqui, eu vou apresentar o meu método, que é o método Vida Extraordinária, que é o método VEX, tá? E se você, depois de tudo que vai acontecer aqui essa semana, quiser ser um aluno meu, uma aluna minha, eu vou te explicar como que isso vai funcionar, tá? Mas o seu foco é nessa semana. O seu foco é nessa semana. Mas a gente tem a segunda etapa. Essa semana é a nossa primeira etapa, que nós estamos aqui juntos, e a segunda etapa é a etapa do aluno. Se você quiser se tornar um aluno meu e uma aluna minha, lá para o final eu vou te mostrar como que isso pode acontecer, tá? Então eu deixo tudo claro, tudo transparente e tudo honesto. Eu tenho um método sim, tá? Esse método eu abro as inscrições dele constantemente, na verdade constantemente não, sempre que eu faço, né, essa jornada nossa aqui, então não é constantemente, e eu tenho mais de 16 mil alunos que estão vivendo assim, uma mudança poderosa em todas as esferas.
É a gente sendo livre da depressão, da ansiedade, dependência emocional, famílias sendo restauradas, gente prosperando, rompendo a vida financeira, gente rompendo a vida espiritual, porque o meu método, ele trabalha todas as esferas do ser humano. É o método VEX. VEX é a palavra, é a abreviação da palavra vida extraordinária. Por que eu criei esse método? Esse método ele foi fruto de tudo aquilo que eu apliquei na minha vida, na vida da minha esposa e na vida das pessoas que caminham conosco. Tudo aquilo que realmente funcionou e que me fez sair lá da escassez, lá dos traumas, lá dos bloqueios, para construir a vida que eu tenho hoje, uma vida extraordinária, tá bom? Mas voltando para cá, tá? Eu só quis abrir esse parêntese, porque eu nunca gosto de ficar fazendo pegadinha com ninguém, eu sou bem transparente em tudo que eu faço. Inclusive, tanto eu como o meu time, é um time todo construído com princípios cristãos, então você vai conhecer mais adiante o meu time, pessoal que trabalha comigo, vai te dar suporte. Todos nós somos norteados por princípios cristãos, então a gente leva isso aqui muito a sério, com muita honestidade, com muita transparência, porque acima de tudo nós sabemos que Deus tem nos abençoado com muitas vidas que têm sido transformadas. Então isso aqui é algo que não é só de caráter profissional, terapêutico, psicológico, mas é algo também de caráter espiritual, tá bom? Fechando parênteses, vamos voltar aqui para nossa aula. Tudo isso que eu te falei é transitório. Eu acabei de te falar o meu estado atual, né? Eu estou como professor, estou como empresário, estou como isso, como aquilo, mas nem sempre foi assim, querido. A minha história foi uma história de tragédia, como é a história da maioria das pessoas, entende? Uma história onde eu assisti o meu pai ser assassinado na minha frente e aquilo criou em mim um trauma tão complexo, com um bloqueio tão complexo, que eu era um cara depressivo. Para você ter uma ideia, eu fiquei numa depressão profunda, onde eu me trancava dentro do meu quarto, fumando 2 carteiras de cigarro por dia com pensamento suicida. Eu pensava em tirar a minha vida, porque para mim a vida não tinha mais sentido, querido. Sentido nenhum mais, entende? Eu não tinha propósito, eu não tinha perspectiva. Quando meu pai foi assassinado, pessoas da minha família disseram o seguinte: filhos criados sem pai, um vai virar bandido, a outra vai virar prostituta, se referindo à minha irmã. Ou seja, eu fui rejeitado, eu fui esculachado pelas pessoas mais próximas de mim. A minha casa, a minha família era uma família totalmente desestruturada. Eu não estou aqui para ocupar os meus pais. Os meus pais, eles conseguiram dar aquilo que estava ao alcance dele. Eles deram o melhor dele. Mas eles também não receberam estrutura. Então o que eles poderiam oferecer para mim de diferente daquilo que eles receberam? Compreende? Então assim, eu vim de uma situação muito improvável. Muito, muito improvável. Por isso eu tenho um lema. E qual que é o meu lema? O meu lema é: se um pode, todos podem. Faz o seguinte, escreve no chat aí: se um pode, todos podem. Eu ganhei esse quadro aqui de uma aluna minha, e é o nosso lema lá dentro do método VEX, né? Ela me deu esse quadro aqui que está escrito nosso lema: se um pode, todos podem. Escreve no chat isso aí. Por que esse é meu lema? Porque se eu conseguir construir uma vida extraordinária, se eu sair do zero e conseguir chegar onde eu cheguei, qualquer pessoa pode, porque eu não sou melhor do que ninguém. Porque eu não tinha uma condição favorável mais do que ninguém. Mais do que ninguém. Eu só aprendi o caminho, aprendi as técnicas, aprendi o que eu tinha que fazer. E se você aplicar tudo aquilo que eu vou te ensinar, querido, essa semana, você pode ter certeza, sua vida vai romper em todas as esferas. Agora, Rafa, aprofundando aqui sobre quem eu sou, me explica um pouco mais sobre essa questão de espírito, alma e corpo. Olha só, o ser humano, então, ele é um ser trino. Anota isso aí, trino. Significa que ele é composto por 3 partes. Essa é a totalidade do seu ser. Sua essência espiritual, você possui uma alma e habita em um corpo. O seu corpo é a casa, né, terrena. É a sua moradia temporária, nem é permanente, ok? É interessante notar que quando a gente vai, por exemplo, para a numerologia bíblica, tudo que é 3 é completo. Então, Deus, a divindade, na verdade, na sua completude, é Pai, Filho e Espírito, certo? Pai, Filho e Espírito. O homem criado à imagem de Deus também é trino. Espírito, alma e corpo. Né? O corpo foi feito do pó da terra, o espírito veio do sopro divino, e quando o espírito entrou no corpo do homem, o homem se tornou uma alma vivente. Então a alma, ela é fruto da fusão do espírito e do corpo. E a gente vai aprofundar mais nisso mais adiante. Fica aí que eu vou explicar tudinho, tá? E você vai entender por que eu estou explicando isso, porque isso aqui é muito importante para você romper em todas as esferas. Entender quem você é
e o potencial de cada uma dessas esferas. Então, quando Deus sopra nas narinas do homem, lá em Gênesis, aquele sopro é o espírito. A palavra espírito no grego é pneuma. Pneuma, traduzido, significa sopro, vento, fôlego, espírito. Ou seja, a palavra usada para sopro, vento e espírito é a mesma palavra que é pneuma. Então, quando Deus sopra, o sopro é o espírito entrando no corpo do homem. Quando o espírito entra no corpo do homem, acontece uma fusão e o homem se torna alma vivente. Então, a alma é a consequência ou fruto da junção do espírito com o corpo, e você vai entender mais adiante, ok? Tudo é 3, tudo é completo. Por exemplo, o número 7 na Bíblia é um número, aponta para uma completude de ciclo, tá? 7 anos, né? A semana de 7 dias. Então, o 7 é uma completude de ciclos. O 3 é uma completude de algo que não é ciclo, é de algo em si mesmo. Então, o homem em si mesmo completo é triuno. A divindade completa é triuna também. A obra de Jesus, obra salvífica, ele morreu num dia, ressuscitou no terceiro dia. É 3 também. Então, o 3 aponta para algo completo, ok? Por isso nós somos espírito, alma e corpo. Agora, avançando um pouco mais, eu quero que você preste atenção aqui no meu slide. A gente vai começar a compreender que cada uma dessas áreas das nossas vidas também tem 3 funções. Tudo é 3. O espírito tem 3 funções, a alma tem 3 funções e o corpo tem 3 funções. Quais são as funções do teu espírito? Você tem intuição, consciência e comunhão. Essas são as 3 funções do teu espírito. Por que é importante entender sobre isso aqui, Rafa? Porque você vai entender o seu funcionamento completo. E eu vou te mostrar aonde que estão as suas travas, os seus bloqueios, para você romper. A intuição é aquela experiência que todo mundo tem, né? As mulheres são mais sensíveis na intuição, isso não significa que os homens não sejam, mas por que as mulheres são mais sensíveis? Porque geralmente as mulheres, elas estão mais atentas, mais apercebidas ao seu interior. Não é verdade? Você que é mulher, coloca aqui no chat. Você não tem muitas experiências com a intuição? Mãe nem se fala, né? Quando eu dava uma sumida, minha mãe falava assim, gente, o Rafael sumiu, alguma coisa me diz que ele não está fazendo algo bom. Que ele está aprontando alguma arte. O que é esse alguma coisa me diz? Esse alguma coisa me diz, essa intuição, aquela sensação que você tem que tem alguma coisa por trás. Esse alguma coisa me diz é a intuição. A intuição é uma função do teu espírito, porque é um conhecimento que vem, mas ele não vem do lado externo, não é ninguém que te fala. Não é alguém que vem e fala alguma coisa. Você tem um conhecimento que brota do seu interior, que brota de algo que você não sabe explicar, mas sem saber o porquê que você sabe. Isso é a intuição. É aquela coisa, gente, eu não sei porquê, né, mas eu senti hoje de mudar a rota da minha casa. Eu tive uma percepção de não entra nessa rua. E depois, mais adiante, você vai descobrir que naquela rua teve algum problema, teve um acidente, teve um assalto, e você foi livre pela sua intuição. Então eu tenho certeza que a maior parte de vocês aqui já tiveram experiência com a intuição. Se você já teve experiência com a intuição, digita eu aqui no chat. Então a intuição é uma função do teu espírito. E ela traz uma informação espiritual que não vem da mente e que não vem de nada externo, ok? Rafa, isso é importante entender por quê. Mais adiante eu vou te explicar, tá? Então, essa é a primeira função. A segunda função do teu espírito é a consciência. O que é a consciência? É a capacidade que o teu espírito, que a tua essência espiritual tem de discernir entre o certo e o errado. Quando você faz alguma coisa que muitas pessoas aprovam, elas dizem que não, pode fazer isso, não tem problema nenhum, mas você fica com aquele peso na consciência. Quem já teve essa experiência? Você fez algo e ficou com um peso na consciência. Então, é o seu espírito, que é a sua essência, na sua identidade, o seu espírito é a sua essência, dizendo, você errou. Por mais que as pessoas aprovaram, por mais que o mundo aprovou, por mais que todo mundo... Sabe aquela história? Todo mundo está fazendo assim, mas quando você fez, você sentiu um desconforto, um peso na consciência. Então, é uma função do teu espírito usar a tua consciência para te nortear entre o certo e o errado. Ao mesmo tempo, há momentos na sua vida que as pessoas dizem, não toma essa decisão, não faz isso, só que você está com paz na sua consciência de tomar aquela decisão.
Muitas vezes, né, as pessoas não conseguem compreender as nossas decisões porque elas não estão vendo o que nós estamos vendo. E elas não estão sentindo o que nós estamos sentindo. Eu costumo dizer o seguinte: se você tem paz na sua consciência, prossiga. Ainda que o mundo se levante contra você. Obviamente que eu não estou falando de você fazer coisas literalmente erradas, né? Literalmente terríveis. Mas se você tem paz de caminhar por um caminho, de tomar uma decisão, de fazer uma escolha, se há paz na sua consciência, ainda que haja pessoas ao seu redor, pessoas que te amam, mas que estão contra você, eu te digo, siga a tua consciência, porque é o teu espírito te conduzindo, ok? E a terceira função do teu espírito é a comunhão. Se você é um ser espiritual, você pode ter comunhão. Comunhão com o quê? Com seres espirituais. Com Deus ou não. Aí você escolhe. Porque da mesma forma que nós temos a capacidade de termos comunhão com Deus, nós temos a capacidade de termos comunhão com outros espíritos. Eu não vou entrar aqui no mérito, né? Lá dentro do meu método eu aprofundo nisso aqui, mas antes de ter o meu encontro com Deus, eu me comunicava com outros espíritos. Eu já caminhei por outras religiões, né, e por outras questões que aqui eu não quero falar, não é o mérito em si, mas lá dentro do método VEX eu aprofundo nisso para mostrar como que funciona a dinâmica do mundo espiritual. Então lá dentro, né, que é mentoria, tudo fechado, tudo seguro. Por que eu não falo aqui? Porque a pessoa pode me interpretar de maneira errada, a pessoa pode fazer um corte meu e falar que eu estou falando isso e tal, que eu não falei, mas lá dentro do método eu entro nessa parte espiritual de cabeça e eu mostro como que o mundo espiritual funciona, como que você pode se blindar e como que você pode aproveitar a dinâmica do mundo espiritual para avançar e para romper na sua vida. Então, vou repetir. Mais adiante, lá no final, se você tiver interesse, você poderá caminhar comigo dentro do meu método e ser mentoreado por mim, tá bom? Então, a função da comunhão é você ter esse contato com o mundo espiritual, tá? Agora, olha que coisa interessante. Tanto Deus como os espíritos, e aí você vai escolher com quem você vai ter comunhão, eles vão utilizar tanto a intuição como a consciência para te guiar. Aonde é que Deus fala? Ah, Deus fala na palavra, tá, mas internamente, aonde é que Deus fala? No seu ouvido? Não. Deus pode falar audivelmente? Pode, mas é muito raro. Nós chamamos isso na teologia de meio extraordinário. Por que é extraordinário? Porque não é comum. A maneira mais comum de Deus falar com você, tirando as fontes externas, que é através de uma pregação, através da palavra escrita, é a sua intuição. Então, olha só, você era um ser espiritual. Quando você entrega a sua vida para Jesus, a Bíblia diz que o Espírito Santo vem habitar em você. Aonde é que o Espírito Santo vem habitar em você? Ah, no meu coração. Não, o coração é um símbolo do Espírito. Imagina que o seu espírito, que é a sua essência, espírito humano, tá? É uma luva. Quando você entrega a vida para Jesus, o Espírito Santo é como se fosse a mão preenchendo a luva. E ele vai usar o quê? A sua intuição, a sua consciência para falar com você. Então, Deus fala conosco através da intuição e da consciência. Agora, se a pessoa tem comunhão com outros tipos de espíritos, que não é o de Deus, os espíritos também vão usar a intuição e a consciência dessa pessoa. Então, estou te dando só uma rápida explicação, não dá para aprofundar muito nisso, de como funciona a dinâmica no mundo espiritual. Tá? E quando você aprende a utilizar isso aqui, porque tem como você potencializar isso aqui. Eu ensino lá dentro do método. Quando você aprende a utilizar isso aqui, você se torna uma pessoa imparável. Porque você começa a aprender a alinhar espírito, alma e corpo. E no seu espírito está a sua maior potência. Só que está bloqueado. Imagina que o seu espírito é a parte mais profunda do seu ser. Aí você tem a camada da alma e a camada do corpo. Né? Pensa como uma cebola. Né? Para você chegar no núcleo da cebola, o que você vai ter que fazer? Você vai ter que romper as camadas externas até chegar no núcleo. Todo o seu potencial está lá no seu espírito. O seu potencial divino, tá? Daquilo que Deus colocou em você e pode colocar mais em você e fazer através de você. Só que está bloqueado pela alma e pelo corpo. Só que o maior bloqueio não é o corpo, é a alma. Porque o corpo é fácil de lidar com ele, eu vou te explicar mais adiante. Mas é aqui, ó, a alma que carrega grande parte dos nossos bloqueios. Então, se você consegue tirar os bloqueios da alma, você também abre o quê? A potência que está no teu espírito. E aí o mundo espiritual,
ele passa a cooperar de uma maneira fantástica para o seu crescimento e para o seu romper. Tá? Então as minhas decisões que me trouxeram até aqui, a maior parte delas foi aonde? Aqui na intuição. Mas eu consegui ouvir a minha intuição tendo uma conexão direta com Deus lá. Porque eu comecei a trabalhar o quê? A minha alma. Ok? Então essas são as 3 funções do espírito. Tá claro aqui, pessoal? Até agora? Coloquem no chat se vocês estão, né, entendendo, se está tudo ficando claro. Eu sei que a gente começou, né? Isso aqui é só a primeira aula, a gente nem chegou na metade dela ainda. Eu quero te pedir, vá até o fim, por favor. Né? E mais uma vez, quem chegou por último, toca no X aí, fecha o chat, vai lá e deixa o seu like. É muito importante para a gente caminhar aqui, tá bom? Gente, vocês não têm noção do que a gente vai ver essa semana. Amanhã, por exemplo, amanhã já vou antecipar, tá? Amanhã é uma aula de bloqueios emocionais. Amanhã eu vou te ensinar como identificar os bloqueios, eu vou te mostrar quais são os principais bloqueios que atuam na sua vida e eu vou aplicar uma técnica ao vivo. Ao vivo. Então, você não pode nem pensar em faltar a aula de amanhã. Na verdade, você não pode faltar nenhuma aula, porque senão a gente não consegue fazer esse trabalho completo na sua vida, ok? Bom, vamos avançar aqui para o próximo slide, tá? A sua alma. Bom, a sua alma é aonde moram as suas decisões e também onde moram os seus bloqueios. E é aqui que nós sofremos. Se você me perguntar assim, Rafa, onde é que estão as minhas travas? Onde é que eu sofro? Por que eu não consigo viver a vida dos meus sonhos? O problema está aqui na sua alma, tá? Assim como o espírito tem 3 funções, intuição, consciência e comunhão, decora isso, a sua alma também tem 3 funções. A sua alma, nela você encontra a mente, as emoções e a sua vontade. É na sua alma que você vai encontrar isso, tá? A capacidade de pensar e interpretar, de sentir, né, e reagir, e de escolher, de decidir. Eu costumo dizer que a alma, ela é o centro de comando. Por quê, Rafa? Porque nela habita a nossa mente. E a mente é o que controla tudo na sua vida. Tudo que controla a sua vida está na sua mente. Tudo que é problema, tudo que é sofrimento, tudo que é trava está na sua mente. Mas também na sua mente pode ser colocado tudo aquilo que vai te empurrar para a vida. Fazer você viver os melhores dias da sua vida. Tudo está na sua mente. A sua mente, ela vem sendo reprogramada ou programada desde a sua infância. Através de tudo que você recebeu dos seus pais, através de todas as experiências que você viveu lá na sua casa, na escola, na adolescência, na juventude, através daquilo que as pessoas falaram, fizeram, a cultura, a mídia, todas essas informações que penetraram, que chegaram até você, penetraram, né, adentraram até você pelos seus 5 sentidos, que eu vou te explicar mais adiante, e alojaram na sua mente. As suas crenças, sejam crenças boas ou ruins, os seus traumas, os seus bloqueios, tudo está na sua mente. E a mente, dentro da psicologia, nós dividimos a mente em 2 partes básicas. Eu posso até dividir em mais, mas 2 partes básicas. Nós temos a mente consciente e a mente subconsciente ou inconsciente, tá? Consciente, aquilo que você tem clareza, que está na sua mente. Inconsciente, aquilo que está aqui, mas você não tem clareza. Agora, anota o dado aí, porque ele é assustador. Eu tenho a mente consciente e inconsciente. A mente consciente representa apenas 5% da minha mente. O que isso significa? Que de tudo que está na minha mente, eu tenho clareza de apenas de 5%. A mente inconsciente representa 95%. Uau! Sabe por que você tem aquela sensação? Deixa eu fazer uma pergunta aqui, coloca no chat. Quantos de vocês têm essa sensação? Rafa, eu sinto que eu posso ir além, eu quero mais, eu desejo mais nessa vida, em várias esferas, mas eu sinto que tem alguma coisa que me trava, mas eu não sei o que me trava. Quem tem essa sensação, coloca aqui no chat, eu. A sensação de, eu sinto que tem algo que me trava, mas eu não sei o que. Coloca eu aqui no chat, só para me ver. Interessante que isso aí é praticamente quase todo mundo, né? Dá uma olhadinha no chat aí. Coloca eu. Olha só, quando você diz, eu sinto que tem algo que me trava, mas não sei o que, você já identificou uma coisa. Presta atenção, você identificou que tem bloqueio aí. Só que quando você diz não sei o que, é porque não está no consciente, está no seu inconsciente.
E a gente vai mapear tudo isso essa semana, pode ficar tranquilo. Porque a pergunta que você deve estar fazendo é, Rafa, se eu não consigo saber, porque está no meu inconsciente, e agora? Quem poderá nos ajudar? Bom, não é o Chapolin Colorado não, tá? É o Rafa. O Rafa estudou, o Rafa se qualificou e o Rafa lida com mais de 16 mil alunos e milhares de pessoas nas redes sociais e também presencial, justamente ajudando as pessoas nisso. Porque um dia eu precisei ser ajudado, um dia eu estava nesse lugar. Então, fica comigo e vamos até o fim. Essa trava, essa sensação de que a sua vida, por mais que você se esforce, por mais que você tente, ela não anda, é porque suas travas estão no seu inconsciente, produzindo padrões comportamentais que te sabotam, distorcendo a sua visão de mundo, de você mesmo e do próximo. Então, os bloqueios, eu vou te mostrar essa manhã com mais detalhes, eles te influenciam o tempo todo, na maneira de pensar, de interpretar a vida. Por que é que duas pessoas, mesmo diante do mesmo cenário, uma só enxerga problema e a outra enxerga oportunidade? O cenário é o mesmo. Uma consegue romper, prosperar e a outra fica estagnada na vida. Qual que é a diferença? A diferença é aqui, ó. É o que está na mente. Uma, talvez, ela não teve tantos bloqueios como a outra, ou ela trabalhou os bloqueios dela. Entende? Então, eu comecei a perceber que o que me separava da vida que eu queria ter, deixa eu explicar isso aqui, ó, trazer mais pra cá. O que me separava da vida que eu queria ter, da vida que eu vivia, não era algo externo que eu tinha que fazer, era algo interno que eu tinha que trabalhar. Eu comecei a entender que a mente, ela era a grande determinante sobre a questão de ter sucesso na vida ou não, ser feliz ou não, ser próspero ou não. E quando eu comecei a perceber isso, o que eu comecei a fazer? Eu comecei a olhar para as pessoas de muitos resultados e eu comecei a entender o que essa pessoa fazia, como ela pensava, para que eu pudesse modelar isso. A gente chama de modelagem, né? Então não é uma cópia, não é imitar, mas é modelar. Modelar o padrão mental da pessoa. Porque eu comecei a descobrir, estudando algumas biografias de homens e mulheres de sucesso, inclusive na Bíblia, que muitas pessoas de grandes resultados vieram de um cenário pior do que o meu. Vieram de uma realidade pior do que a minha. Enfrentaram traumas muito piores do que o meu. Porque a gente acha na nossa cabeça que quem chegou num determinado patamar, essa pessoa encontrou muitas facilidades na vida, né? Vou te dar um dado aqui, ó, um dado. Uma pesquisa americana comprovou que 80% dos milionários construíram a sua riqueza do zero. Não foi herança, não foi sorte, eles construíram do zero. Saíram de famílias pobres, alguns classe média baixa. Do zero. Por que essas pessoas conseguiram construir isso? Porque elas começaram a construir uma mentalidade que elas não tinham. Por que você acha que eu já li quase 1000 livros? Por que você acha que tem esse tanto de livro aqui atrás e outros aí, centenas que eu tenho guardado? Sabe por quê, querido? Porque eu entendi que se eu mudar isso aqui, a minha realidade externa muda. Eu entendi que os meus resultados dependem do tipo de mentalidade que eu preciso ter. Entende? Se eu não investir na minha mentalidade, na transformação dela, porque a minha mente governa a minha vida, ela está na minha alma, que é o centro de comando, eu não vou romper em nenhuma esfera. Por mais que eu me esforce, tudo vai ser ruim, tudo vai ser travado. Presta atenção, você está aqui hoje. Hoje é o primeiro dia. O que é que nós vamos fazer essa semana? Uma lavagem cerebral. De verdade. A gente vai reprogramar a sua mente. Porque a sua mente está programada de uma maneira errada. A sua mente foi programada para você viver a vida que você está vivendo. Se você não reprogramar a sua mente, a sua vida não vai mudar. Porque a sua realidade é fruto do que está na sua mente. Inclusive isso é bíblico. Romanos capítulo 12, no versículo 2, Paulo vai dizer o quê? Ele vai dizer que a gente transforma pela renovação da nossa mente. E se nós nos transformarmos pela renovação da nossa mente, nós vamos experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Renovação mental é a mesma coisa de reprogramação mental. O que fez o Rafa sair lá do fundo do poço, da depressão, da ansiedade, porque
Antes da depressão, eu era um cara ansioso ao extremo. E o próximo passo da ansiedade, para quem não trata, é a depressão. Eu vou te explicar mais adiante também como que isso funciona. Se você sofre de ansiedade e depressão. Aquele cara lá, mais de 20 anos atrás, com a vida travada, morando lá na periferia de Aparecida de Goiânia, sem propósito, trancado num quarto escuro, traumatizado, bloqueado. Aquele cara lá só chegou aqui e só vai além por quê? Porque aquele cara entendeu, num determinado ponto da vida dele, que a realidade à nossa volta é fruto da nossa mentalidade. E aí você vai entender o porquê é que hoje em dia, principalmente, a mídia, os governos, eles lutam tanto pela sua atenção. Uma das coisas mais valiosas hoje no mundo é a sua atenção, né? Você tá com a cara nesse negócio aqui o tempo todo no celular. Por quê? Porque a informação que vai chegando vai reprogramando a sua mente. E esse sistema desse mundo está reprogramando a sua mente para te manipular, para nos manipular. Só que você tá aqui para furar a bolha. Você tá aqui para sair da Matrix, como nós dizemos, para não ser mais um dentro desse sistema manipulativo que quer te manter na mediocridade, na média. Porque o sistema de hoje, ele trabalha dessa forma. Ele trabalha para te manter na média, para que você não saia do ponto que você está, para que poucos continuem no topo, para que poucos experimentem uma vida extraordinária. Esse sistema é maligno mesmo, e ele é construído para isso. Então aproveite bem essa jornada nessa semana, porque você vai furar a bolha. Você vai ter os seus olhos abertos. Você vai perceber o quanto nós fomos enganados e manipulados. E o como a nossa mente foi reprogramada para viver uma vida medíocre, uma vida aquém. Eu tô aqui para te dizer, Deus te criou para o extraordinário. Deus te criou para o extraordinário. Em todas as esferas, não importa a sua idade. Ah, Rafa, mas eu acho que eu já estou velho. Deixa eu te falar uma coisa. Eu tenho alunos no método VEX, no meu método Vida Extraordinária, com 82 anos de idade. A maior parte dos meus alunos é da terceira idade. Eu não sei por que Deus me deu, né, essa graça de trabalhar com pessoas da terceira idade. Tem alunos mais novos, de 30, 25, mas a maioria é 50, 55, 60, 70. Deus me deu sabedoria para lidar. 95% é mulher. Deus também me deu sabedoria para lidar com as mulheres. Tem homem também, mas a maioria é mulher. Então é essa graça que Deus me deu e as competências que eu fui desenvolvendo ao longo da minha jornada, dos estudos, das formações também. E eu posso te afirmar, querido, não importa a sua idade. Eu tenho um aluno com 82 anos de idade. O que é que essa pessoa está fazendo no meu método com 82 anos de idade? Ela está dizendo o seguinte, Rafa, não importa quantos anos eu ainda tenho pela frente na minha vida. O que importa é que os anos que eu tenho serão os melhores anos. Eu vou viver o extraordinário. O que a pessoa fez? Tomou uma decisão, passou por uma jornada dessa igual você e entrou no método Vida Extraordinária e veio caminhar comigo e está lá vivendo os melhores dias da sua vida. Não importa a sua idade, não importa quem você seja, não importa de onde você veio. Então a primeira função da sua alma, que está aí na tela, é a sua mente. E se nós não mudarmos a sua mente, se nós não reprogramarmos a sua mente, você não vai sair do lugar. Não adianta. E aí eu trabalho muito com o ensino. Por que eu trabalho com o ensino? Porque existem duas formas de você reprogramar a sua mente. A primeira é uma informação acompanhada de um alto impacto emocional. Nós chamamos isso de trauma. Então quando uma informação chega acompanhado de um alto impacto emocional, isso penetra o seu consciente e entra no seu inconsciente de uma maneira mais profunda. E vai gerar ali o quê? Uma informação permanente. Essa informação permanente nós chamamos de crença. Toda informação que permanece no seu inconsciente e também consciente é uma crença. A mente do ser humano ela é formada pelas crenças que ele tem. O problema é que existem crenças que estão erradas, que vão te limitar e já estão te limitando. Tá? A segunda forma de você reprogramar a mente é através da repetição. Existe uma frase que diz que uma mentira repetida por 1000 vezes se torna uma verdade. É como esse sistema desse mundo caído, maligno opera. É repetindo mentiras até que elas se tornem verdades. Por exemplo,
Talvez você cresceu ouvindo que você era burra, que você era burro, que você era feio, feia, incapaz. De tanto ouvir isso, isso entrou no seu inconsciente e isso hoje se tornou uma crença que você acredita inconscientemente que você não pode, que uma vida abundante não é para você, que você não merece, que você não é digno, que você não é melhor do que o outro é sempre melhor do que você. Isso foram informações que entraram e se tornaram crenças na sua mente. Estão te governando hoje. E por que é que essas informações estão te governando? Porque elas estão no seu inconsciente. E entraram aí. Talvez não por impacto emocional, mas por repetição. Por que é que eu quero que você vá até o final dessa aula? Porque na medida que você vai aprofundando no conhecimento, e eu vou repetindo e falando, e trazendo novos conhecimentos, isso vai penetrando no seu inconsciente. Sabe por que eu peço para você escrever no chat, eu vou até o fim? Se um pode, todos podem. Porque na medida que eu vou repetindo, e você vai repetindo aí, isso vai entrando no seu inconsciente. Eu estou fazendo isso de maneira proposital. Eu sei o que eu estou fazendo. Eu não estou fazendo aqui coisa... Eu não estou enchendo linguiça nessas aulas aqui, né? Com conteúdo sem propósito. Quando eu peço para você repetir, eu vou até o fim, se um pode, todos podem, eu estou instalando uma crença no seu inconsciente. Só que não é uma crença que te limita, é uma crença que te expande, porque tem crenças de limitação e tem crenças de expansão. E eu quero que você se expanda, eu quero que você cresça, eu quero que você avance. Então eu preciso nessa semana instalar crenças para o seu romper. Então escreve nesse chat de novo, eu vou até o fim. Escreve aí, eu vou até o fim. Bora instalar essa crença. Eu vou até o fim. Que crença é essa? É a crença que quebra com a procrastinação. Ok? Segunda função da sua alma são as emoções. As emoções é o que dá cor à vida. Mas também as emoções podem nos levar a sofrer. Por quê, Rafa? Porque você tem emoções que são fruto de bloqueios, de traumas e feridas que não foram trabalhadas. Presta atenção, deixa eu explicar algo aqui, ó. Tá vendo essa sequência na tela? Olha pra cá. Você, como todo ser humano, funciona da seguinte forma. Essa é a maneira como você funciona, tá? Você pensa, sente e decide. Pensa, sente e decide. Grava essa sequência. Eu penso, sinto e decido. Então, olha só. Depois da decisão, você tem os resultados. Eu vou falar uma frase aqui que ela é dura, tá? Mas ela é uma verdade que a gente precisa aprender. Você tem a vida que você merece. Ah não, Rafa, não concordo. Me sinto até ofendido. Não, deixa eu falar uma coisa. É uma realidade. Quando eu escutei essa palavra, essa frase, a minha vida estava muito ruim. Eu fiquei ofendido. Quem que é essa pessoa para dizer que eu tenho a vida que eu mereço? Depois eu fui meditar e percebi que essa pessoa estava certa. Porque grande parte da vida que eu tinha, por mais que não era a vida que eu queria, é fruto do quê? Das minhas decisões. A vida, em grande parte, é plantio e colheita. Eu sei que tem algumas variáveis que a gente não controla, mas em grande parte, plantio e colheita. Se eu decidir ou não decidir, porque não decidir também é decidir, né, a omissão, eu estou tendo a realidade que é fruto das minhas decisões. Só que olha só, presta atenção onde eu quero chegar. Eu tenho os meus resultados, que é a minha realidade. Por trás dos meus resultados, eu tenho o quê? A minha decisão. Por trás da decisão, eu tenho o quê? As minhas emoções. Por trás das minhas emoções, eu tenho o quê? Eu tenho o meu padrão, o quê? Meu padrão mental. O que isso significa, Rafa? Significa que a mente, como eu estou te dizendo, ela é o centro de comando. Eu penso, sinto e decido. Então, se eu quero mudar a minha realidade de vida, presta atenção, se eu quero mudar minha realidade de vida, eu quero mudar minha vida financeira, minha vida emocional, na verdade financeira, relacional, profissional. Rafa, eu quero uma vida diferente. Tá, então eu tenho que ir lá no núcleo de tudo isso. Que me leva a ter decisões, ou que tem que me levar a ter decisões diferentes. Se eu quero ter uma vida diferente, eu tenho que mudar o quê? O plantio. Se você quer uma colheita diferente, você tem que mudar o quê? O plantio. O plantio é o quê? As decisões. Só que o que é que está por trás das decisões? As emoções. E o que é que está por trás das emoções? A minha maneira de pensar. Fez sentido? Digita aí no chat. Sim.
Tá entendendo como é que você funciona? Tem gente que já pode entender um pouco disso. Eu tô aqui falando para milhares de pessoas, então eu tenho que explicar a base para todo mundo. Então, eu tô quase que desenhando para te mostrar. Você está satisfeito com a vida que você tem hoje? Não. Em qual área? Em todas, Rafa, ou em algumas. Então, para a gente mudar isso aí, você tem que mudar o seu padrão mental. Porque é ele que governa tudo, tá? E é nele que você sofre. Pare para pensar. Grande parte dos seus sofrimentos não são externos, são internos, por coisas que você viveu, por coisas que você pensa, por cenários que você constrói. Por exemplo, quem tem uma mente ansiosa, como eu já tive, você tem uma característica. Você tem pensamentos catastróficos. Ou seja, você sempre pensa em relação ao amanhã o pior. Você está esperando dar errado, o que vão pensar de você, vão criticar, não vai dar certo, não vou ter o suficiente. Uma mente ansiosa é caracterizada por pensamentos catastróficos. Se eu tenho pensamentos catastróficos, eu tenho emoções o quê? Desordenadas. Insegurança, medo, pânico. Se eu tenho emoções desordenadas, eu vou ter a minha vontade, o meu poder de decisão influenciado. Aí eu fico paralisado, eu não decido, eu tenho medo de dar um passo. E o que acontece? Acontece que a minha vida é uma vida que parou. A minha realidade parou. Eu não avanço. Percebe o tanto que isso aqui é sério? Que se você não aprender a lidar com o seu padrão mental, não mudar o seu padrão mental, não viver essa reprogramação mental ou renovação mental, como diz a Bíblia, a sua vida não vai mudar. Então presta atenção, olha para cá. Não se distraia. A partir de hoje, para de tentar buscar alternativas externas. Porque a mudança da sua vida não está fora, está dentro. A realidade que você vê fora é só um fruto da realidade interior. Sabe, querido, eu fico vendo as pessoas procurar tantas ferramentas externas. Lá dentro do Método Vex, a gente trabalha o quê? O seu mundo interior. Eu vou trabalhar o seu espírito, eu vou trabalhar a sua alma e eu vou trabalhar o seu corpo no sentido dos hábitos. E tem gente que não enxerga valor nisso. Ah, mas o que eu vou ganhar trabalhando com autoconhecimento, autodesenvolvimento? Você vai ganhar tudo. Porque por não trabalhar isso, você está perdendo tudo. Você está perdendo a oportunidade de ver os melhores dias da sua vida, de prosperidade financeira, relacional, emocional, espiritual, profissional. Qual é a área da sua vida que está travada? Você está perdendo tudo. Por não trabalhar isso que eu estou te ensinando aqui. Para de procurar ferramentas externas. O que eu preciso é de dinheiro. O dinheiro não vai vir. O dinheiro é um produto. Você faz dinheiro. Para com essa mentalidade, vou ganhar dinheiro. Quem ganha dinheiro é mendigo. Quem ganha dinheiro é criança. Adulto faz dinheiro, gente próspera faz dinheiro, mas só consegue fazer dinheiro se tiver uma mentalidade correta. Eu tenho aqui na minha prateleira os livros mais famosos sobre prosperidade financeira do mundo. Eu já li todos. Todos. Inclusive lá dentro do Método Vex, eu trabalho com prosperidade financeira também para ajudar as pessoas a prosperar, porque eu não aguento mais ver o povo, principalmente o povo brasileiro e gente que teme a Deus com a vida de escassez. O dinheiro você faz, e é simples fazer dinheiro. Você só tem que ter a mentalidade correta. Todos esses livros aqui que falam sobre prosperidade financeira só foca numa única coisa: mudança de mentalidade. Se você identifica bloqueio de escassez, amanhã eu vou tratar sobre isso também na aula de bloqueios, remove o bloqueio de escassez e constrói uma mentalidade próspera, o dinheiro é uma consequência. Ponto, querido. O dinheiro é uma consequência. A sua alma é o centro de comando. E nessa semana a gente vai trabalhar muito a sua alma. Mas muito, muito, porque é aqui que você sofre. É aqui que você está travado. É aqui que você não consegue romper. Ok? Então as emoções vão influenciar nas suas escolhas e as suas escolhas, elas vão definir a sua realidade de vida, tá? Bom, a próxima esfera é o corpo, tá? O corpo, ele tem os sentidos mais comuns, né? Na verdade são 3 sentidos, aqui eu coloquei 2 porque eu esqueci, tá? Mas o corpo, você vai encontrar nele os sentidos, os instintos e a locomoção. O terceiro que faltou é locomoção. Então anota aí no seu papel as 3 funções do corpo: sentidos, instintos e locomoção, tá?
que é o sentido? São 5 sentidos. Os 5 sentidos do corpo é a porta para a sua alma. Quais são os 5 sentidos? Olfato, paladar, tato, visão e audição. Dos 5 sentidos, os 2 principais, audição e visão. Porta para a sua alma. Por quê? Tudo que você vê, tudo que você ouve e também a partir dos outros sentidos também, as informações entram para a sua alma e aloja onde? Na sua mente. Lembra que eu te expliquei? Então, toda a experiência que você tem com o mundo externo, a informação dessas experiências entra na sua alma, na sua mente, em primeiro lugar, pelos 5 sentidos. Tudo que você escutou, tudo que você viu, tudo que você sentiu. Se você foi abusado, o que você ouviu e sentiu no corpo, as informações do abuso, da agressão, né, da tortura, da violência, elas foram captadas pelo sentido do corpo. E aí, essas informações foram processadas aonde? Na sua mente. Por exemplo, tem muitas mulheres que eu ajudo elas a lidar com a questão sexual em relação aos maridos. Quando o marido toca nela, ela não consegue ter um orgasmo, ela não consegue se entregar, ela não consegue se sentir à vontade. Por quê? Porque ela foi abusada. Lá na infância, lá na adolescência. Toda vez que ela toca, é como se o abusador estivesse tocando nela. Tem um bloqueio no inconsciente, o bloqueio estará em forma de ferida, tá? O abuso traz uma ferida, está no inconsciente, e quando ela recebe o toque, o inconsciente interpreta como um abusador tocando ela. Só para você ver o tanto que isso aqui é profundo. A gente trabalha isso lá dentro do método VEX, tá? Então a mulher não consegue ter uma vida sexual saudável com o marido, por quê? Porque tem uma ferida que não foi acessada, está no inconsciente, ela não sabe como acessar, e aquela ferida está atrelada a uma sensação do corpo, porque ela foi tocada de maneira indevida. Olha o tanto que isso é sério. Então, toque no corpo na hora do ato sexual se torna um gatilho para acionar uma ferida que arremete ela ao passado. E ela não consegue ter prazer com o marido. Assim também acontece com falas. Uma fala pode ser um gatilho, não só um toque no corpo. Várias coisas podem ser gatilhos. Calma que a gente vai aprofundar nisso nessa semana. Ei, gente, vocês não têm ideia do que a gente vai trabalhar essa semana aqui. Por isso que eu tô te falando, sua vida vai mudar. Não tem jeito, sua vida vai mudar. Vai mudar. Você vai até o fim, tá bom? Então os sentidos são as portas da sua alma, que as informações vêm para a sua alma através dos sentidos do corpo, ok? O seu corpo também tem os instintos, né? Instinto de sobrevivência, né? Então você tem os reflexos, você pode fugir, você pode atacar, é o instinto de reprodução, então o ser humano já vem configurado, né, para reproduzir um ato sexual, então por isso que a gente sente atração pelo sexo oposto e etc. E você tem, por último, que não está aí, mas eu já te falei, que é a terceira função do corpo, que é a locomoção, que é o básico, é você se locomover e interagir com o mundo físico, ok? Então essas são as 3 funções do seu corpo. Então olha só, você funciona assim, ó. Começa ali pelo pensar, tá? Você pensa, sente, decide, aí depois da decisão vem a ação e você vem com a colheita. A vida que você tem hoje é fruto disso aqui, ó. Isso aqui é um cronograma de como acontece a vida, como flui a vida de todo ser humano. Pensa, sente, decide, age e colhe. Pensa, sente, decide, age e colhe. Então, se eu quero mudar a minha colheita, o que é que eu tenho que mudar? Coloque no chat. Eu tenho que mudar o quê? O meu pensamento, o meu padrão mental. É o meu padrão mental. Escuta o que eu vou te falar aqui, querido. Você não é o que as pessoas disseram que você é. Você não é o seu trauma. Você não é as suas feridas. Você não é a sua própria realidade. Você é quem você decidir ser. Vou falar mais uma vez. Você é quem você decidir ser. Como assim, Rafa? Se você moldar o seu padrão mental, se você mudar isso aqui, ó, comigo, nesses próximos dias, se você decidir, que você tem que decidir, viver essa jornada comigo até o fim, você será uma pessoa diferente. É inevitável. Porque se eu mudar isso aqui em você, e o propósito das aulas, dentre eles, é esse, eu vou mudar toda a sua vida. Toda a sua vida, até porque a sua vida é fruto da mentalidade que você tem hoje. Agora, você chegou aqui de que forma? Olha bem para esse painel que eu quero passar para você. Ó.
Você chegou aqui de que forma? Eu separei aqui nove problemas, tá? Por que eu separei 9? Porque geralmente são os mais comuns. Quem aqui tem problema com ansiedade? Digita no chat aí, eu. Talvez você chegou aqui e você tem problema com ansiedade. Esse é o seu problema maior. Você é uma pessoa insegura, tem medo do futuro, a ansiedade está te paralisando, você pode ter crise de pânico. Eu tinha crise de pânico, porque o próximo nível da ansiedade é a crise de pânico. Minhas mãos adormeciam, coração disparava, respiração ofegante, eu achava muitas vezes que eu ia morrer. Até que eu descobri, né, me estudando posteriormente, que a ansiedade não mata ninguém, tá? A ansiedade, ela não tem força suficiente para te matar. Ninguém nunca morreu de ansiedade, tá? A ansiedade, ela pode desdobrar em outros problemas que podem se agravar com o passar do tempo, mas um ataque de ansiedade em si não pode matar ninguém. Isso não existe, tá? Comprovadamente, tá? Mas é uma vida terrível. Pensamentos intrusivos. Quantas vezes eu deitava na minha cama, colocava a mão na minha cabeça e falava: Deus, desliga a minha mente que eu quero dormir. Meu corpo estava cansado, exausto, mas a minha mente não desligava. Pensamentos intrusivos, uma confusão. Entra um pensamento, sai outro pensamento. Tem alguém aqui que sofre disso? Coloca aí, eu no chat. Talvez você chegou aqui porque você quer vencer a ansiedade. A ansiedade está destruindo a sua vida. A ansiedade está te paralisando. E ela vai ela vai encurtando a nossa vida porque você começa a ficar com medo de tentar, de sair, de relacionar. De repente você se vê trancado dentro de casa. Isso é um passo para a depressão. Tem gente aqui sofrendo de procrastinação. Quem aqui tem problema com a procrastinação? Deixa eu ver, digita eu aí. Procrastinação. Você nunca consegue terminar o que você começa, ou você sempre está adiando os seus planos. Eu costumo dizer que a procrastinação é uma ladra. Ela rouba aquilo que você tem de mais precioso, que é a sua vida, é o seu tempo. E tempo não se recupera mais. Rafa, mas o que está por trás da procrastinação? É preguiça? Indisposição? Não. É bloqueio emocional. Vou te mostrar isso amanhã. Medo de falhar, medo da opinião dos outros, medo de dar certo. Tem gente que procrastina porque tem medo de dar certo, porque se der certo, ele acha que não vai conseguir sustentar as responsabilidades que virá depois do resultado. Procrastinação. A pessoa não consegue sair do lugar. A pessoa passou 20, 30, 40, 50 anos e tudo aquilo que ela disse que iria fazer não fez até hoje. E ela olha para trás com remorso, com lamento. E a procrastinação está aqui, o gatilho no inconsciente. Por isso que essa jornada é tão importante. Tem gente que chegou aqui com medo. Você tem medo de tudo. O medo te paralisa. O medo impede você de tentar coisas na sua vida, de aproximar de pessoas, de tirar projetos do papel. O medo te impede até de viver. Tem gente que tem medo de viver. Nós vamos tratar com medo essa semana também. Tem pessoas aqui com dependência emocional. Quem aqui sofre de dependência emocional? Eu tinha dependência emocional. A dependência emocional é fruto da ferida do abandono. Vai ter uma aula aqui que a gente vai tratar das feridas. Então, quem foi abandonado no passado desenvolve dependência emocional. Se o pai não foi presente, desenvolve dependência emocional. Porque há uma projeção inconscientemente na próxima figura. Né? Então, por exemplo, toda namorada que eu arrumava, quando ela me deixava, eu queria acabar com a minha vida, porque eu achava que a minha vida não tinha sentido sem ela. Dependência emocional. E eu era uma pessoa ciumenta, possessiva. Por quê? Porque inconscientemente um dia eu fui deixado e agora eu tenho medo de ser deixado de novo. Então quem tem dependência emocional é porque no fundo tem medo de ser deixado, porque acha que não vai conseguir viver e prosseguir na vida sem aquela pessoa ou sem outras pessoas. A dependência emocional é fruto de um bloqueio que está no seu inconsciente. Nós vamos trabalhar isso essa semana também. Quem aqui chegou com problema financeiro? Digita eu no chat. Agora eu quero ver. Digita eu. Problema financeiro. Rafa, minha vida financeira é uma escassez, tá travado. Ou, Rafa, eu até consegui prosperar, mas eu não consigo ir um limite além. Parece que tem um teto. Eu não consigo romper. Tem um teto aqui. Quem tem problema financeiro? Digita eu aí. 80% das famílias brasileiras, última pesquisa, estão endividadas.
E o tanto de gente que está presa, hein, em jogo, em aposta, misericórdia. Como que eu prosperei financeiramente? Trabalhando o meu padrão mental. Ah, mas é só trabalhar muito que a gente prospera. Tem gente que trabalha o dia inteiro e vive na escassez. Tem gente que rala das 5 da manhã às 10 da noite, não sai do lugar. A vida financeira não rompe, porque não é só trabalhar. Trabalhar é um ponto. Eu vou te ensinar a prosperar financeiramente nessa semana. Fica tranquilo, tá bom? Mas problemas financeiros é fruto do quê, Rafa? É fruto de bloqueio de escassez. E é um dos bloqueios que eu vou abordar na aula de amanhã, na aula de bloqueios emocionais. Eu vou repetir, a aula de amanhã, quem faltar vai continuar bloqueado. Não, Rafa, misericórdia, eu tô te falando. Amanhã é aula de bloqueios emocionais, eu vou aplicar uma técnica ao vivo. Você não pode perder nenhuma aula, querido. Pelo amor de Deus. O que eu tô liberando essa semana e o que eu vou liberar essa semana aqui, você não tem noção. Você não vai encontrar nem em curso pago, para te falar a verdade. Nem em treinamento pago você vai encontrar o que eu vou liberar essa semana. Então, ou você aproveita, ou você vai perder e vai continuar no mesmo patamar. Tá? Problemas nos relacionamentos. Tem gente aqui que o relacionamento tá terrível, casamento já acabou, divorciou, foi traído, foi traída, sabe? Como é que estão os seus relacionamentos? Talvez relacionamento com a família, com um parente, com amigos. Sua vida relacional é conturbada, é um problema sem fim. Você não sabe mais o que fazer, não sabe mais como se posicionar, não consegue ter conversas com sabedoria, não consegue fazer a leitura do outro. Rafa, tem como fazer a leitura do outro? Você vai ver na aula que eu vou te dar aqui essa semana. Você vai aprender a bater o olho na pessoa e fazer a leitura do que ela carrega, do que ela tem. Se eu ver você na minha frente, eu sei fazer a leitura de você. Fica tranquilo, eu vou te ensinar essa semana, fica tranquilo. Tá? Mas quando você aprende a como o ser humano funciona, o que está por trás, quando aprende a fazer a leitura, você aprende a lidar com o ser humano. Então tem gente que sofrendo demais. Talvez antes do sofrimento, abandono, traição, rejeição, sua casa talvez é um inferno, seu casamento é um inferno, ou você está até solteiro, nem quer relacionar mais. Por quê? Porque você já tentou várias vezes e foi decepcionado. Presta atenção, eu era um cara assim. A minha esposa era assim, minha esposa chegou a noivar e foi abandonada, traída. Hoje nós vivemos um casamento maravilhoso. Nós já completamos 19 anos de casado, 2 filhos maravilhosos, um casamento abençoado, porque a gente aprendeu tudo aquilo que eu vou te ensinar essa semana. Tudo aquilo que eu estou começando a ensinar essa semana. Depressão. Alguém aqui sofre de depressão? Digita eu aí. Alguém aqui sofre de depressão? A depressão, ela está muito conectada com o nosso passado, com coisas que não foram digeridas, solucionadas no nosso inconsciente. Eu era um cara extremamente depressivo, como eu te falei, trancado num quarto escuro, fumando 2 carteiras de cigarro por dia, pensando na morte, porque para mim a vida não tinha mais sentido. A vida para mim era só sofrimento. E já que eu vou sofrer sempre, então eu quero morrer logo. Isso era o que eu falava, meu Deus do céu. Eu tô aqui, vivo, cheio de saúde, avançando, rompendo a vida. Eu saí da depressão. Eu tenho diversos alunos que entraram no método VEX e com 2 meses deixaram de tomar remédio para depressão. Eu não mando ninguém deixar de tomar remédio, mas quando a gente lida com a raiz, a depressão vai embora. Porque você tem a depressão que é fisiológica, é desregulação hormonal, é déficit de vitamina, mas a maior parte dos casos de depressão é mental, querido. É no inconsciente. São feridas, são lembranças, são gatilhos, são bloqueios. E quando a gente trata isso dentro do método, a pessoa tira o remédio. Eu tenho aluno, por exemplo, que entrou tomando remédio para ansiedade, tomava 10 anos remédio para ansiedade. Vou te mostrar depois um depoimento assim. 10 anos tomando remédio para ansiedade. 2 semanas no método VEX, tirou o remédio. Porque a gente tratou o gatilho da ansiedade. Não era nada fisiológico, era mental. Querido, a depressão é um mal terrível desse século, que está levando as pessoas a tirar a própria vida. Eu sou muito grato por tudo aquilo que tem acontecido no nosso meio, por poder literalmente salvar vidas da morte. Baixa autoestima. Tem gente aqui que não consegue se valorizar, que anda de cabeça baixa, homem, mulher, que se sente um derrotado, uma derrotada.
Sua autoestima está lá embaixo, sabe por quê? Porque a sua estima está na mão dos outros. Você deixou de ter autoestima. Auto é você mesmo se estimar. Você espera que o outro te estime. Você foi tão judiado, rejeitado, rejeitada. Falaram tantas coisas que você hoje não consegue se estimar, se valorizar. E isso vai influenciar nos seus resultados, porque isso influencia na sua maneira de ver a vida, de decidir, de se posicionar. Você é uma pessoa que está o tempo todo escondendo, fugindo, não acredita em si mesmo, não acredita no seu próprio potencial. E também tem pessoas aqui com problemas de saúde. Enxaqueca, gastrite, fibromialgia, dores no corpo, alergias, até câncer. Deixa eu te falar uma coisa. Dentro do método VEX, eu tenho um caso de uma pessoa que foi curada de câncer. Câncer. Eu tenho mulheres lá que não poderiam ter filhos e engravidaram. Rafa, mas que método é esse milagroso? Pois é. A gente trabalha o emocional, a gente trabalha o mental, mas a gente também trabalha o espiritual. E coisas sobrenaturais acontecem. Mas às vezes nem é algo sobrenatural. Às vezes a enfermidade está conectada com o emocional. É o que a psicologia chama de doenças psicossomáticas. Quem aqui já escutou falar das doenças psicossomáticas? De tanto você somatizar na psique, o que é a psique? Sua mente. Mente, emoção e vontade. Sua alma. De tanto você somatizar algo na sua psique, a sua alma vai adoecendo de tal forma que ela agora começa a se manifestar, ou digamos, a supitar, né, no seu corpo. Aí é enxaqueca, é gastrite, é fibromialgia, é câncer, são coisas que não têm uma raiz concreta, porque que está na sua alma. E aí quando você trabalha a sua alma, você tira a raiz da enfermidade, a enfermidade vai embora. Quando você trabalha a sua alma, você começa a tirar os bloqueios, os rancores, as ofensas, as mágoas, as feridas, tudo isso vai nutrindo. Por que é que tem aquelas campanhas de palhaço, né, de pessoas que vão lá no Hospital do Câncer para fazer palhaçada, alegrar o Dia das Crianças? Porque já se comprovou que o estado de humor ele pode cooperar para a cura ou ele pode refrear o desenvolvimento do câncer. Olha só, a ciência comprova isso. Se você for para epigenética, o que é epigenética? Epi é acima, acima da genética. A epigenética já tem comprovado que grande parte das suas doenças podem ser curadas apenas mudando o seu padrão mental. Porque o seu padrão mental influencia a sua genética. O seu gene, o seu fator biológico. Ah, essa doença aqui, ó, é hereditária. Eu herdei do meu pai, herdei da minha mãe. Pois é, a epigenética está comprovando que por mais que você tenha predisposição a um tipo de doença, se você mudar o ambiente interno, que é o mental, você consegue influenciar o seu DNA. Que isso, Rafa, que loucura. Estuda um pouco mais e você vai ver. Eu não estou fadado a carregar a herança negativa da minha família. Eu não estou fadado a carregar as maldições, as doenças, seja o que for dos meus antepassados, não, querido. Eu posso viver uma nova vida independente da vida dos meus antepassados. Eu posso quebrar as maldições espirituais e posso quebrar também aquilo que eu herdo geneticamente. É ciência que está comprovando. E como que essa mudança vem? Mudança de padrão mental, meu Deus do céu. Isso é poderoso demais, você não está entendendo o que está aqui dentro. O que está destruindo a sua vida está aqui dentro, meu Deus do céu. E o que pode levar você a construir uma vida extraordinária está aqui dentro. Agora eu quero que você olhe para esse slide aí, eu quero que você anote na sua folha de papel. Quais são os problemas que você hoje está convivendo com eles? Anote aí, vou te dar um minutinho. Se tiver um problema que não está na lista, coloca na folha de papel. Por que eu quero que você anote? Porque mais adiante eu quero usar esse papel. Você vai guardar tudo que você anotar aqui. Anote aí, quais desses 9, ou 10, ou 12, ou 15 problemas. Pensa aí. Coloque problemas que estão presentes na minha vida. Anota aí, por favor. Faz isso agora. O que comunicou com você? Eu quero que você anote aí. Beleza? Vamos avançar aqui então. Olha só.
Eu quero passar para você um depoimento, que é o depoimento da Marineide. A Marineide é uma senhora que ela veio caminhar conosco no Método Vex. Gente, presta atenção no que eu vou te mostrar aqui agora. Ela entendeu o que eu te expliquei aqui. Ela vai falar no depoimento. Ela entendeu o ser trino. Ela entendeu como alinhar o ser trino. Ela aprendeu tudo isso, tá? E eu quero que você veja como que a transformação dessa mulher foi impactante. E é por isso que eu acredito nisso aqui, ó. Se um pode, todos podem. Dá uma olhadinha no depoimento da Marineide. Um minutinho e a gente vai prosseguir. A nossa aula não acabou não, bora pra cima. Olha só o depoimento da Marineide, olha só. Eu tinha uma mentalidade muito fechada e eu convivia com uma pessoa que me detonava, né? Me deixava sempre para baixo. O casamento foi muita traição, muita decepção, muita humilhação, muito desprezo. E aí tudo que ele ia falando, eu fui colocando em minha mente e me tornei nessa pessoa que eu achava que era incapaz, que era burra, que não conseguia fazer nada, né? Eu sentia muita angústia, eu sentia muito medo, eu sentia uma pessoa impotente, né? Uma pessoa muito medrosa, não tinha coragem de fazer nada. Eu ouvia muito as outras pessoas o que achavam de mim, porque eu não me conhecia, eu deixei que as pessoas dessem direção à minha vida. Eu passei 5 anos depressiva e quando eu conheci o Rafa, aí entrei no Método Vex e aí eu fui trabalhando alma, corpo e espírito. Aí comecei a trabalhar a mentalidade racional e a mentalidade emocional. E aí começou a minha transformação. Aí o que ocorreu na minha transformação? Saí de um relacionamento de 4 décadas, que eu era um relacionamento muito abusivo. Aprendi a não ser aquela pessoa vitimista, e isso me causava muito peso, né? Aprendi a tirar tudo isso. Foquei no conhecimento do alto e no autoconhecimento. Aí veio toda a transformação. Mas isso me fez um bem danado. Mas um bem que, assim, eu louvo e agradeço a Deus pela vida do Rafa e por ter encontrado ele. Aí, como começou o meu negócio? Meu filho tem um restaurante e eu coloquei 20 flaus, aqui no Nordeste chama flau, em outros locais são dindim, sacolé, né? Coloquei 20 flaus no restaurante dele e ninguém acreditou que ia funcionar, né? E aí o pessoal começaram a consumir e gostaram, e hoje eu tô com 4 pontos comerciais e agora já vou colocar um delivery, né? Como é fundamental o curso Vex. Hoje eu tenho foco. Hoje eu sei o que eu quero para mim. Hoje eu me encontrei. Hoje eu sei a minha essência. O Rafa foi fundamental para a minha transformação, para tirar todas as vidas dos meus olhos, né? E assim, parecia que eu estava andando com guia, porque ele tem uma leveza tão grande, uma humildade tão grande, uma forma de passar. É gostoso de ouvir o Rafa. O Rafa não tem preço, o que ele passa para a gente não tem preço. Bom, esse depoimento da Marineide é maravilhoso, né? Quem se conecta com o depoimento dela, né? Você vê uma senhora de terceira idade viver uma vida terrível, uma vida assim complicada, de abuso, sofrendo, e ela passou por essa jornada que você está passando aqui, depois tomou a decisão de vir caminhar conosco dentro do método Vida Extraordinária, e a vida dela mudou. Ela alinhou espírito, alma e corpo, ela entendeu a importância do que eu estou te explicando aqui, tá? Porque parte desse conteúdo que eu estou te explicando é lá do nosso método. É claro que lá é bem mais completo, mas eu estou trazendo parte do conteúdo só para você entender a profundidade disso. E a vida dela mudou por completo. Olha essa mulher, o brilho no olho dela, a alegria dela, a mulher que vivia na escassez também, dependente, né, de um homem que era complicado, terrível. E a gente sabe que nem sempre dá para restaurar um relacionamento. A gente trabalha para isso, mas nem sempre dá, porque tem que depender da outra parte também. A outra parte também tem que querer. E essa mulher está vivendo os melhores dias da vida dela, rompendo, prosperando, com as emoções, com a vida financeira, com tudo. Deixa eu te falar algo aqui nessa noite. Você chegou aqui para isso. Você chegou aqui para construir uma vida extraordinária. A pergunta que eu quero fazer para você agora, para a gente ir caminhando aqui. Até quando você vai continuar levando essa vida que você está levando? Você consegue tolerar mais? Até quando você vai esperar que do nada a sua vida mude? A gente sabe que do nada, nada muda, querido. Da mesma forma que os nossos problemas não são do nada, a nossa vida não muda do nada.
Até quando talvez você vai ficar se vitimizando? Ah, porque a culpa é do fulano, a culpa é do ciclano, é porque não tive pai, não tive mãe. Deixa eu te falar uma coisa. Para de procurar culpados, porque enquanto você procura culpados, você não anda na vida, porque vítimas estão paralisadas, vítimas estão rendidas. Um dia eu tive que parar de procurar culpados. Ah, a culpa foi do assassino que matou meu pai? Não. Eu preciso decidir, eu preciso querer. Eu preciso romper, e com as ferramentas certas, com o direcionamento certo, com a sabedoria certa, não tem falha. Você não pode mais ficar esperando alguém te salvar. Eu tô aqui para ser o seu mentor durante essa semana, tá? Eu vou te dar o caminho, te dar as ferramentas, eu vou assim, com todo amor e carinho, explodir essa mente sua no bom sentido, abrir os seus olhos, investir na sua vida, vou te dar um impulso, mas você tem que fazer a sua parte. Qual que é a sua parte essa semana? É estar aqui. É ir até o fim. É caminhar conosco. Para quê, Rafa? Para você ter resultado igual a Marineide teve. Não só a Marineide, mas as milhares de pessoas. Chegou o tempo da sua mudança. Deixa eu te falar uma coisa aqui agora da parte de Deus. Você vai entender isso no final da semana. Se você for até o final da semana, você está com o pé na sua Canaã, na terra que emana leite e mel. Se você retroceder a partir de hoje, você não vai entrar nela e vai continuar nesse deserto que você está vivendo. Escute bem, grava essas palavras, porque até no final da semana, quem for comigo vai entender o que eu estou te dizendo. E quem for comigo vai entrar na sua Canaã, vai entrar na sua vida extraordinária, vai entrar na sua vida abundante, vai viver uma grande transformação de vida. Hoje, querido, é só a introdução. Essa aula é só o começo. É só o começo. E se você realmente quer romper e quer avançar, escreve nesse chat aí, eu vou até o fim. Olha só, amanhã é aula de bloqueios emocionais. Eu vou aplicar uma técnica ao vivo, então você não pode faltar por nada. Às 8 horas em ponto eu estarei aqui. Coloca o seu celular, fique atento ao grupo do WhatsApp, não sai do grupo por nada, ok? Mais adiante também o meu time vai te ajudar, vai te chamar, vai conversar com você. Sempre que alguém do meu time te abordar no privado e querer conversar com você, peça para essa pessoa o meu vídeo, tá? Pra gente sempre resguardar aqui, porque a gente sabe que a internet é um lugar, às vezes, que tem gente que entra de má fé, tem golpista. No nosso meio, por enquanto, não tem ninguém, graças a Deus. Mas sempre que alguém te chamar para conversar, olha, eu sou do time do Rafa. Se a pessoa falar, eu sou do time do Rafa, você fala, então me manda o seu vídeo com o Rafa confirmando o seu nome e esse telefone aqui que você está me atendendo. Todo mundo do meu time tem o meu vídeo falando o nome da pessoa e confirmando o telefone dela. Eu faço isso para sua segurança, para você ficar tranquilo aqui, tá bom? Agora presta atenção, a gente só começou. Tem muita coisa que vai acontecer. E eu espero você aqui amanhã, às 8 horas em ponto. Olha só, o que eu vou fazer agora? Eu vou mandar um link aqui no chat. Se você não entrou em nenhum grupo, para você receber o replay dessa aula e o link da aula de amanhã, você vai tocar agora no link que está subindo no chat. Toca nesse link agora, entra no grupo para que você possa aproveitar o máximo essa jornada, tá bom? Você tem que entrar no grupo, porque é no grupo que a gente vai mandando os materiais e que a gente vai fazendo tudo que a gente vai fazer nessa jornada aqui, tá bom? Seja muito bem-vindo, isso é só o começo, nós vamos até o fim. Essa semana vai ser uma semana de muita mudança, de muita transformação, não permita nada te roubar. Vai vir gente te convidando, vai vir desânimo, vai vir um monte de coisa. Não permita nada. Eu e você estaremos aqui até o fim. Eu te vejo amanhã, às 8 horas em ponto. Não falte, toca no link agora e entra no grupo. Até mais.